meu nome é Marcelo Melado. Hoje eu vou falar sobre o stain e o verniz. Quando usar um, quando usar outro e por que não usar os dois? Esses produtos normalmente geram bastante polêmica quando você fala a respeito deles, mas na verdade eles são muito simples de ser aplicados e é só você seguir algumas regras que o próprio fabricante, na receita lá do produto, na descrição técnica do produto, ele diz para você praticamente o que você deve fazer ou não. Preste bastante atenção e siga as recomendações para que você faça um bom trabalho. Eu vou falar bastante sobre esse produto hoje. Espero que vocês gostem deste vídeo. Vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha. Isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Duras de Carpintaria e segundas-feiras, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? Aqui eu tenho os dois produtos, o verniz e o stain, ambos do fabricante Montana. Independente da marca, existem diversos produtos hoje no mercado, diversas marcas que oferecem o mesmo produto. O importante aqui é você verificar se elas participam de um programa setorial, ou seja, um programa de qualidade que valide o produto e a qualidade dessas marcas. Eu vou deixar aqui embaixo um link para que vocês possam acessar e verificar se elas participam do PSQ, que é o Programa Setorial de Qualidade, para que vocês verifiquem se a marca está dentro desse pool de qualidade para que você possa comprar o produto de procedência. Eu vou deixar o link, https://www.tintadequalidade.com.br e você pode verificar lá se a marca que você vai comprar, ela faz parte desse programa para que você tenha garantias do produto. Muito bem. Qual é a diferença básica entre o verniz e o stain? O verniz, ele tem uma grande quantidade de formação de película, ou seja, ele é mais denso, ele é mais grosso. Enquanto que o stain, ele tem baixa formação de película, ou seja, ele é mais líquido e por isso ele penetra mais na madeira, ou seja, ele encharca a madeira, estabiliza a madeira e mantém os veios e a qualidade da madeira, ou seja, o mesmo jeito que a madeira está, ele não muda as características da madeira. Já o verniz, ele tem uma grande quantidade de película, de formação de película, ou seja, ele é mais denso e por ser mais denso, o que ele faz? Ele cobre as áreas mantendo aquela película em cima. Ele não chega a penetrar como deveria na madeira, porque não é a função dele é dar o acabamento e dar o brilho, ou se for brilho, ou acetinado. O stain, na verdade, por ele ser uma seladora, a função dele é também estabilizar a madeira. Eu tenho aqui uma situação onde eu tenho uma bolacha e essa bolacha tem uma rachadura. Ou seja, se eu deixar, conforme o tempo ela vai ressecando, ela vai acabar rachando e abrindo toda. Como eu posso fazer para estabilizar esta madeira, ou seja, para que ela pare de continuar rachando? Umedecer a madeira é uma solução, mas à medida que ela vai secando, ela vai rachando. Uma outra solução bastante estável é a resina. Se você colocar a resina aqui, ele vai estabilizar e vai parar de rachar. Essa é a função também da resina. Mas, como eu estou falando do stain, um estabilizador, ou seja, uma seladora, qual é a função dele? Por ele ser mais líquido, ele não ter grande formação de película, ele vai fazer o quê? A penetração mais na madeira, ou seja, ele vai encharcar mais a madeira, para que ele consiga fazer a estabilização. Uma demão do stain, ou seja, da seladora, não é o suficiente. O ideal é que você faça uma aplicação, espere secar bem e faça uma segunda mão de seladora para que você deixe bastante encharcado, que ela consiga penetrar bastante na madeira, para que depois você venha com o verniz entre 3 a 4 mãos de verniz para poder fazer o acabamento e a selagem por completo da madeira. Então, a função do verniz é fazer o quê? Dar o acabamento final na peça.
E a função da seladora do stem é fazer com que você consiga estabilizar esta peça, ou seja, ela pare de ficar totalmente ressecada e continue fazendo o racho, até que ela parta a madeira por completo. Essas são as funções básicas, tanto do verniz como do stem. Não confunda, porque tem pessoas que pensam que passando o stem já fez o acabamento. O que acontece é que se for um acetinado, um stem acetinado, você vai verificar que ele vai ficar praticamente a mesma cor, a madeira não vai mudar nada, vai deixar os mesmos veios, ou seja, não vai mudar as características da madeira. O verniz, por ter uma formação de película mais densa, por ele ser mais grosso, ele não vai fazer a penetração e o encharcamento da madeira. Então pode ser que mesmo você aplicando o verniz, as 3, 4 demãos necessárias para a área interna, ele continue o processo de rachamento porque ele não fez o encharcamento da madeira, ou seja, ele só fez uma película superior, de superfície, e tampou, claro, algumas brechas, algumas rachaduras, mas não fez o encharcamento, ele não fez a estabilização da madeira. E por fim você acaba aqui culpando o verniz porque ele não fez o que deveria, quando a função não é do verniz, é da seladora ou do stem. Eles é que vão fazer este processo de estabilização da madeira. Muito importante que fique bem claro isso. Um outro ponto bastante importante aqui é saber muito bem as diferenças do verniz para a seladora, o stem. Ambas têm funções diferentes. A função da seladora é encharcar a madeira, penetrar mais na madeira, procurar uma estabilização da madeira para que ele evite rachaduras na madeira, na peça que você está aplicando. A função do verniz é dar o acabamento, portanto ele tem mais função, mais película, formação, ou seja, ele é mais grosso, ele é mais denso, e por isso ele não vai penetrar na madeira como a seladora, o stem, vai fazer. Tem que ficar bem claro essa diferença, porque às vezes você usa um produto em determinada situação e você acaba culpando o verniz ou acaba culpando a seladora. Quando você aplica a seladora, ele vai procurar manter os veios do jeito que está e vai manter as características da madeira. Ele não vai mudar muito as características da madeira, porque a função dele é selar os polos da madeira para que ela fique estabilizada, ela não rache. O verniz é para dar o acabamento, por ser mais denso, ele vai criar uma película de brilho ou acetinado, se for o caso, para que você dê o acabamento perfeito na madeira. Um outro ponto bastante importante é com relação à transparência. Se esse verniz ele é bastante transparente, por mais que ele tenha escurecedor, ele tem que ser bem transparente, você tem que conseguir ver a madeira para que ele tenha na qualidade no brilho ou no acetinado, mas que ele consiga manter a visibilidade da madeira. Mais um ponto bastante importante com relação ao verniz. Quando você passa o verniz numa área interna, esse verniz não precisa ter o filtro solar. Mas quando você utiliza essa peça na área externa, ou seja, sol, chuva, mudança de temperatura, é muito importante que você passe o verniz. E claro, aqui cabe uma informação bastante peculiar. Quando você aplica só camadas de verniz na madeira, você não tem um encharcamento dessa madeira. A selagem dos poros de forma perfeita. Então você deixa a camada superficial e se porventura a chuva e o sol, a mudança de temperatura, elas vão criando o quê? Uma elasticidade no verniz. Se ele não tiver essa elasticidade, ou seja, se ele não tiver uma boa qualidade, ele rompe essas fibras, essas películas, e a água vai penetrar e o sol vai penetrar na madeira. E aí você vai ter o rachamento, o ressecamento e a criação de fungos na madeira. Essa é a vez da seladora, do stem. Antes de você aplicar o verniz, o ideal é que você aplique de 2 a 3 mãos de seladora para que você estabilize bem a madeira, tampe todos os poros dessa madeira e depois de muito bem secado, você entra com a aplicação de verniz na área interna de 3 a 4 mãos. Se for na área externa, de 4 a 5, o fabricante recomenda que você faça isso, no caso da Montana. Nos demais fabricantes, quando eu estou na dúvida, eu procuro aplicar a indicação de um fabricante para que eu não saia muito fora da aplicabilidade do produto. E aí eu tenho perca de rendimento ou perca de qualidade, quando na verdade eu estou aplicando o
o produto de forma errada. Um outro ponto bastante importante aqui no stem. Ele deve ser hidrorrepelente, ou seja, ele consiga penetrar na madeira. Ele é bem mais líquido do que o verniz, ele tem pouca formação de película. Então essa é a função dele, penetrar na madeira, encharcar a madeira para que eu estabilize a minha madeira. Proteção fungicida, ou seja, ele tem que proteger a madeira de fungos. Então se você aplica o verniz sem antes aplicar a seladora ou stem, você está fazendo com que você acabe não gostando do produto, ele não surta o efeito que você tem a necessidade, porque na verdade não é a função dele, a função é do stem, ou seja, da seladora. Isso é muito importante ser dito para que você não condene determinado produto, porque quando na verdade você está aplicando o produto de forma errada e vai dar resultado diferente, não o resultado satisfatório que você esperava, porque você aplicou um produto que não é a função dele, quando na verdade a função da estabilização dos fungicidas, ou seja, dos fungos que a madeira vai criando, você deve aplicar o stem, que é a seladora, que isso fique muito bem claro, as diferenças desses produtos. O ideal é que você leia a descrição técnica dos produtos para que você entenda. Quando eu aplico, procuro aplicar sempre os dois. 2 demãos da seladora para que encharque bem, e na área interna 3 a 4 do verniz, demãos, e se for uma área externa de 4 a 5 demãos. É muito importante que você aplique o produto de forma correta. Siga as indicações do fabricante, o boletim técnico do produto que vem no verso da lata, vem todas as informações que você precisa. Isso é muito importante que você siga essas recomendações às quais passei, que são recomendações do fabricante para que você aplique o produto e tenha o resultado esperado. Eu me deparo com muitas situações que as pessoas às vezes comentam, poxa, mas eu apliquei o verniz e o verniz não bloqueou nada. Muito provavelmente você aplicou o produto de forma equivocada, quando na verdade você tinha que colocar a seladora, o stem, ao invés do verniz. E depois sim fazer o acabamento com o verniz. Lembrando que a função do verniz é dar acabamento na peça. A função de encharcar e estabilizar a peça é a seladora, o stem. Eles são os mesmos produtos. Algumas pessoas falam seladora e outras pessoas falam stem. Mas o nome do produto científico é stem, ou seja, ele é a seladora. A função dele, encharcar o produto, estabilizar o produto, principalmente quando eu mostrei logo lá no início, a bolacha, que se ela estiver rachada, ela vai tentar estabilizar. 2, 3 demãos numa aplicação, ela vai estabilizar esse produto para parar de rachar. E depois sim você pode vir com a cobertura de um verniz para você deixar a tua peça muito bonita, que essa é a função do verniz. Um outro ponto aqui também bastante importante que eu não falei até agora é sobre o lixamento. O importante é que você dê o lixamento entre as camadas de verniz com uma lixa 220, para que você tenha aí um perfeito acabamento, um brilho e a maciez na peça. Porque quando você coloca o verniz, ele repele, ou seja, ele arrepia a madeira, quando você põe ela direto na madeira. E você tem que fazer o lixamento principal, ou seja, a primeira camada faz o lixamento e aplica novamente o verniz. Você vai perceber que você vai ter uma película mais lisa. Quando você aplica o stem, a seladora, você foi estabilizando a madeira e manteve ela na posição em que ela está, ou seja, com os mesmos veios, com as mesmas características de asperez da própria madeira. Quando você aplica o verniz, aplicou uma camada, passa uma lixa 220, vai para a segunda camada, esperou secar, passa a terceira camada de lixa, 220, e por fim você vem com a terceira camada ou quarta camada na área interna e põe o verniz. Você vai perceber que ele vai ficar liso, macio, como deveria estar. Se você for fazer isso numa utilização da peça externa, lembra que de 4 a 5 camadas é o ideal para que ele proteja bastante a madeira e trabalhe em perfeitas condições com o stem, a seladora. Quando eu aplico um produto que ele vai para a área externa, ou que ele vai entrar muito em contato com a água, eu prefiro aplicar os dois, tanto o stem como o verniz. Se é uma peça que vai ficar
em exposição, numa área interna, que não vai receber luz solar ou que não vai ter contato com a água, um verniz é o suficiente para você dar acabamento na sua peça. São dicas bem simples, passadas pelo próprio fabricante. Isso é muito importante, que a gente siga as regras do descritivo técnico lá no boletim técnico do produto, para que a gente consiga ter o máximo de perfeição da aplicabilidade do produto, porque é isso que a gente espera quando compra o produto. Muito importante você verificar se ele faz parte desse pool de qualidades. Novamente, vou deixar aqui o link para que você acesse e verifique se a empresa, o produto que você esteja comprando, faz parte desse pool de qualidade aí que se preocupa com a fabricação do produto, para que você compre, claro, um produto de procedência. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, compartilha. Isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Até a próxima!